E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor de Física, mais uma aula de dinâmica. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, ajude a divulgar o canal e eu agradeço. Nessa aula, o foco, senhores, é de dinâmica e movimento circular, mais o que cai em vestibular, tá? Principalmente questões mais aplicadas no dia a dia, né? Como esse caso aqui, ó, o carro fazendo uma curva plana horizontal, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, senhores, um carro, certo? Aqui a curva de raio R e eu preciso, né? Necessito que esse carro faça essa curva. Então, para fazer a curva, eu preciso que o vetor velocidade dele mude de direção. Legal? Então eu preciso de uma força que mantenha esse carro, vamos dizer assim, na curva. Então vamos lá. Quais são as forças atuando, senhores? Antes de mais nada, eu tenho aqui, ó, se tem massa, se tem peso, se comprime o solo, tem normal. E para esse caso, pessoal, não tem movimento na vertical, portanto, a intensidade da peso é igual ao normal. Tranquilo? Então eu vou imaginar que se não existisse nenhuma força prendendo esse carro à curva, ele estaria tangente, que é o que acontece muitas vezes, aliás, certo? Então vamos imaginar que exista entre a pista e o pneu atrito, tá? Então, ó, existe uma tendência de escorregamento saindo da curva, no sentido contrário, tá aqui, pessoal. Então existe força de atrito estático neste caso. Tá? Você fala, mas o carro está se movendo. Sim, mas não existe deslizamento lateral entre o pneu e a pista. E é o que a gente espera, certo? Então, o que a gente imagina então? Que se essa força de atrito estático aponta, certo, para o centro, é ela que mantém o carro na curva. Portanto, ela irá desempenhar o papel de força centrípeta neste caso aqui. Joia? Então, para este caso, certo? A força centrípeta é exatamente a força. Quem desempenha o papel da força centrípeta é a força de atrito estático. Como é que isso cai em vestibular? Pessoal, sempre da mesma forma, né? Qual é a velocidade limite, certo? Para esse carro fazer essa curva sem que ele derrape, ou seja, sem que ele exceda, certo? Essa força de atrito estático aqui máxima, certo? Saindo tangente à curva. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz isso? Então, eu quero saber a chamada velocidade limite para que ele faça essa curva. Para ter a velocidade limite, a velocidade máxima, senhores, eu tenho que ter força de atrito estática máxima. Eu sei calcular isso aqui, né? Isso é o μ estático vezes a normal. Então é só simplesmente substituição, pessoal. Então olha só, eu sei que a força de atrito estático, agora a máxima, vai desempenhar o papel de força centrípeta. Então, força de atrito estático máxima, μ estático vezes a normal, mg, a força de centrípeta, m, v agora o que? Limite ao quadrado raio da pista. Senhores, a gente vai perceber que independe da massa do carro, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, vou passar o R simplesmente multiplicando. Então, a velocidade limite ao quadrado vai ser o μ, certo? O R, o G. Tá? Então, se eu quero a velocidade limite, é só extrair a raiz quadrada desta quantia. E o legal aqui é que a gente percebe algumas coisas bem interessantes, né? O que tem de interessante? Primeiro, pessoal, tá? Quem assiste, quem gosta de corrida, né? Fórmula 1, eu gosto muito, sei lá, né? Percebe o óbvio, né? Senhores, certo? Por exemplo, em chuva, tá? O que acontece quando chove, pessoal? Quando chove, geralmente o que acontece é isso, né? O μ diminui. Diminuindo o μ, certo? Diminui a velocidade limite e eles têm que trocar os pneus para um pneu onde esse μ volte a ter um valor não significante maior para que a velocidade seja maior, mas ainda bem menor do que seco, tá? Isso, ó, a diminuição de μ pode ser causada por poeira, aquele farelo do próprio pneu, certo? Então tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Acidentes, né? Às vezes você tem óleo na pista, então isso tem que tomar muito cuidado. E cuidado com o raio também, né? Certo? Eu acho que isso já muita gente sente isso, certo? Quanto menor o raio da curva, menor se o μ for mantido constante, né? Ó, menor o raio da curva, menor a
velocidade limite também, tá? Tranquilo? Joia? Então, preste atenção aqui, pessoal, exatamente sobre a questão do raio, uma observação aqui também, certo? Quem gosta de dirigir aí, né, de pilotar, ou assiste Fórmula 1, essas coisas, já viu. Pessoal, quando o carro, aqui ó, esse carro entra nessa curva, ele pode fazer essa curva de duas maneiras. Ele pode fazer a curva acompanhando, certo, o traçado dela, tá? Com o raio R1, ou pode fazer tangenciando, que a gente chama, né? Ó, ele vai tangenciar essa curva. Tangenciar, então ele faz, ó, ele abre tangente aqui, vai tangenciar a curva no ponto, né? Aqui, ó, certo? Do outro lado e vai tangenciar do outro lado oposto também, certo? Na saída. Então ele tangencia na entrada, no meio e na saída. E com isso, o que que ele faz? Olha o raio dessa curva aqui. O raio aumenta muito, certo? Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós acabamos de ver que a velocidade limite é a raiz de quem? Do μ do raio do g. Então, a gente percebe que aumentando o raio tangenciando, você aumenta também a velocidade limite com que eu consigo fazer essa curva. Então, tangenciar a curva, senhores, é um truque que o pessoal de Fórmula 1, certo? O pessoal de corrida em geral, na verdade, faz para aumentar a velocidade limite. No dia a dia isso é praticamente impossível, porque, certo? Isso aqui geralmente é duas faixas, eu não posso tangenciar simplesmente, né? Poderia causar um acidente aqui, tá? Mas no caso de corrida é um truque bem legal para se fazer aí, tá? Joia? É isso aí, pessoal, tá? Outra coisa, né? No caso de uma ultrapassagem, né? Se eu frear aqui, o cara puxar aqui, né, pessoal, ó, pela tangente, eu não vou conseguir, obviamente, acompanhar, né? Minha velocidade aqui, ó, pelo trecho 1 vai ser menor que pelo trecho 2, ele vai me ultrapassar também. Legal? Então, coisas práticas que podem cair em vestibular e que podem ser cobradas, tá? Pessoal, e agora, ó? E se esse carro estiver fazendo uma curva plana, mas vou inclinar essa curva, certo? Tem casos, pistas, né, principalmente pistas ovais, né, aquelas pistas ovais nos Estados Unidos, em que toda a curva ela tem uma certa inclinação. Inclusive, isso já foi cobrado em vestibular de vocês, tá? Então, como é que funciona aqui agora? Pessoal, olha só, forças atuando, força peso, força normal. Cuidado agora, né? Normal, ó, sempre perpendicular, tá? Pessoal, eu vou imaginar inicialmente que exista atrito, tá? E vou mostrar que daqui a pouco nem precisaria existir. Tá, ó, vou imaginar que exista atrito, tá? Tendência de escorregamento para fora. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou ter a minha força de atrito estático, certo? Para dentro da curva. Legal? O que eu vou fazer agora é bem simples, pessoal. Ó, eu vou escolher aqui um eixo Y e, por exemplo, aqui um eixo X e vou decompor as minhas forças. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a componente normal em Y e aqui eu tenho a componente normal da normal em X. A mesma coisa para a força de atrito, né, pessoal? Aqui eu vou ter a componente da força de atrito estático na direção X e aqui a componente do atrito Y, desculpa. Aqui, ó, força de atrito, então, ó, certo? Y e aqui em X, tá? Então, o que eu tenho na verdade agora? Se eu pegar a direção Y do meu movimento, aqui eu tenho, ó, não vou ter movimento na vertical, então eu tenho que NY, a componente da normal em Y, vai ser o peso mais a força de atrito, a componente da força de atrito estático em Y. Tranquilo? E aí dá para você obter algumas informações aqui. O legal agora é analisar a direção X, né? Ó, a direção X. Na direção X, pessoal, ó, você tem duas forças apontando para o centro. Então aqui você vai ter uma resultante centrípeta sim, uma aceleração centrípeta. Então a minha força centrípeta nesse caso vai ser a soma de quem? De Nx mais a força de atrito estático em X. Certo? Então com certeza, pessoal, tá? Se eu igualar agora, ó, essa força centrípeta como mv² sobre r,
sendo a soma de NX mais a força de atrito estático na direção X, este valor aqui, ó, vai ser maior que o valor anterior, portanto, a velocidade também irá aumentar, certo? Então, consigo fazer a curva com uma maior velocidade, porque eu ganhei aqui, ó, certo? Uma componente NX, certo? Me ajudando a fazer a curva, tá? Isso é uma coisa legal. Então, o legal, o ideal é que mesmo em estradas, pessoal, né? Estradas onde vocês tenham curvas extremamente fechadas, o ideal é que você pudesse ter, certo? Para fazer essa curva, então, o que acontece, certo? Você diminui o raio e teria que diminuir a velocidade. Mas se você dá uma certa inclinação, como eu ganho essa componente NX aqui, certo? Eu poderia ter a mesma velocidade, né? Uma velocidade até maior, certo? Se a curva fosse inclinada, certo? Então, mesmo no nosso dia a dia, se nós tivéssemos estradas onde, certo? Não é possível fazer uma curva com raio muito grande, mas a curva inclinada, nós teríamos uma segurança maior, com certeza, tá? Pessoal, além disso, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vou fazer aqui, tá? É o seguinte, vou fazer uma observação aqui, ó. Legal? Por quê? Preste atenção nisso, isso já caiu em vestibulares várias vezes. Seria possível esse carro fazer esta mesma curva, mesmo que não existisse esse atrito? Ou seja, mesmo que esse atrito fosse muito pequeno? Sim, teria. Porque, ó, mesmo que o atrito fosse muito pequeno, você teria ainda uma força apontando para o centro. Então, você teria a força centrípeta sendo igual a NX, certo? Então, você teria sim a possibilidade desse carro fazer essa curva, mesmo que essa força de atrito não existisse ou se ela fosse muito pequena, tá? Então, cuidado com isso. Já foi pedido para vocês a velocidade, certo? Limite para que esse carro fizesse essa curva, certo? Sem que existisse atrito ou com atrito muito pequeno. Então, é só igualar a força de atrito, centrípeta à componente NX. Legal? Tomar cuidado que aqui, ó, eu não teria mais isso daqui, né? Então, ó, eu teria NY igual a peso, ele me dá o ângulo. Se eu tenho NY, eu tenho NX, ele dá a bocha no caso da tangente. E eu teria, então, a velocidade daqui. Então, cuidado com isso, certo? Isso é muito importante para vestibular. Pessoal, mais um movimento envolvendo carros ainda, automóveis ou veículos de uma forma geral, certo? Movimento agora, ó, vertical. Um carro passando, né, por lombadas e depressões. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Então, primeiro, eu quero tentar entender, certo? Ou comparar a normal em relação ao peso em cada um desses casos. Então, vamos lá. Como é que fica isso? Então, ó, eu imaginei aqui uma pista onde eu tenha, certo? Uma região plana, uma região de lombada, certo? E uma região de depressão. 3 regiões diferentes. Legal? Então, como é que fica, certo, as minhas equações? Qual é a relação entre normal e peso para cada uma dessas regiões? Então, ó, região 1, certo? Uma região plana. Primeiro, força, senhores. Peso se comprime o solo normal. Então, aqui, a normal, que eu posso chamar de 1, é bem simples, né? Ela será exatamente igual à intensidade da força-peso. Não tem como ter problema. Nossas situações começam a ficar legais a partir do momento que eu tenho uma lombada. Você fala, LA, por quê? Porque, na verdade, aqui, ó, se vocês têm uma região, certo, circular, então o que eu posso imaginar aqui, ó, que essa lombada tenha um certo, que ela seja circular, que ela tenha um certo raio. Vou imaginar aqui, né? Tanto faz, só para a gente ter uma ideia. Um centro e um raio. Então, se ela tem raios, se esse movimento passa a ser circular durante esse intervalo de tempo. Então, olha que legal, ó. Vocês têm sim peso, vocês têm sim normal, que eu posso chamar de normal 2, só que aqui vocês têm força centrípeta, resultante centrípeta para quem? Para o centro da minha curva. Então aqui, senhores, a resultante centrípeta vai ser o quê? O peso menos a normal. E aí, como é que eu posso trabalhar com isso? Vamos lá, ó. Menos a normal, no caso 2,
vai ser a força centrípeta menos o peso. Se eu multiplicar tudo por menos 1, certo? A normal, no caso 2, vai ser o peso menos a força centrípeta. Se você comparar, então, com o caso 1, o que nós temos com o caso 1, certo? É igual ao peso. Então, isto daqui, senhores, ó, é um valor que vai o quê? Diminuir. Ó, esse valor aqui diminui em relação ao valor inicial, certo? Portanto, a normal também irá diminuir. E por último caso, pessoal, o caso 3, onde a gente tem agora uma depressão, a coisa vai inverter, porque olha só, eu vou imaginar que eu possa também ter aqui, né, pessoal, ó, agora eu tenho uma curva aqui, eu posso imaginar que eu tenho um centro, um raio, certo? Dessa depressão. Então, aqui também eu continuo com que forças? Pessoal, ó, eu continuo com peso, com normal, só que a resultante centrípeta agora tá para onde, senhores? Para cima, né? Ó. Aqui a minha força resultante centrípeta. Então, para este caso agora, a minha força centrípeta será normal menos o peso. Vou chamar aqui de 3. Então, agora, a minha normal N3 será o que? A força centrípeta mais a força peso, ou o peso mais centrípeta. Então, o que a gente percebe agora? A gente percebe que isto aqui irá aumentar, aumentando o contato, aumentando a normal, certo? Então, legal. Por que de vez em quando a gente passa por uma lombada e a gente tende àquela situação, né, de você até tirar o carro, né, do chão, certo? Por quê? Porque é normal, quer dizer, normal o contato diminui. Se é normal o contato diminui, senhores, vocês podem sim, certo? Dependendo da velocidade, né, certo? Aqui o carro pode, né, perder o contato com a pista, né, meio que dando aquela pequena voada, vamos dizer assim, tá? Aqui na depressão não tem como, certo? A normal vai aumentar, o contato aumenta. Então, a região crítica é a região de lombada. A gente sabe, né, certo? Que depende da velocidade, daria para calcular a velocidade daqui, certo? Que tem uma velocidade limite para você passar também por uma lombada, tá? Então, cuidado com essa situação aqui. Joia? Pessoal, eu vou aproveitar esse estudo e vou aplicar de certa forma isso aqui num outro problema que cai bastante em vestibular, que é o chamado Globo da Morte. O Globo da Morte, basicamente, pessoal, está aqui, certo? É um globo, uma estrutura metálica, onde você tem um pessoal, né, de moto, certo? Às vezes até de bicicleta, tá? Então, realizando movimentos circulares aqui. E a parte mais complicada, pessoal, é quando, né, eles fazem, né, esse movimento em looping aqui, passando por esse ponto mais alto da trajetória, certo? Eu coloquei aqui a minha moto, ou o que for, certo, em 2 pontos. Bom, primeiro, tenho aqui, senhores, as minhas velocidades vetoriais, e eu vou analisar 2 pontos com vocês para entender que realmente ponto crítico, certo, é o ponto 2 e não o ponto 1. Se eu estiver analisando, certo, no ponto 1, senhores, quais são as forças atuando? As forças atuando são peso, vai comprimir o solo vai devolver aqui, certo, a normal. Se o movimento é circular, senhores, eu tenho força centrípeta. Então, ó, força centrípeta apontando para o centro. Então, para o caso 1, a minha força centrípeta ou resultante centrípeta, vai ser normal menos o peso, certo? E aqui é aquela história, né? A normal, aqui ficou bem feio, né? Vamos fazer de novo, né? Então aqui, ó, vai ser a normal, força centrípeta, vai ser normal menos o peso, e aqui a normal vai ser a força centrípeta mais o peso. Então não tem como, certo? Esse veículo se deslocar, não tem como nada, né? Porque você tem uma normal bastante grande, quer dizer que a compressão, você está bem firme, preso ao solo, certo? Então, o problema todo é o que cai vestibular, é a região 2, certo? Por quê? Primeira coisa, geralmente quando a gente coloca as forças, né? Já começa daí dar o problema. Por quê? O peso, ninguém tem dúvida. O peso sempre apontando para o centro, tá? Então, já como eu disse, né? Raramente alguém tem problema aqui com a força-peso. O problema é quando a gente, né, vai, né,
montar aqui a chamada normal. Então, ó, o peso não tem problema. Normal, qual é a tendência? É normal vocês colocarem oposto ao peso, pelo amor de Deus, gente, certo? Normal tem a ver com compressão. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Ó, estou comprimindo essa parede para cima, certo? Então, ela vai me devolver uma força para baixo, certo? Então, a reação aqui é normal, é na mesma direção e mesmo sentido da força-peso. Então, aqui eu tenho a minha normal. E se o movimento é, certo? Ó, um movimento circular, a força centrípeta, a resultante centrípeta também para baixo, senhores. Para o centro, tá? Então, para o caso 2, tomar cuidado com isso. A força centrípeta vai ser o peso mais a normal, certo? Tomar cuidado, então, com isso daqui. Tá? Ah, é isso que cai em vestibular? É facinho, mais ou menos. Tá? O que na verdade cai em vestibular é o seguinte, pessoal, enquanto eu tiver normal, tranquilo, estou. Então, ó, normal quer dizer compressão, contato. Tenho normal, tenho contato. Esse corpo, né, vai realizar esse movimento aqui, circular, numa boa. Só que existe uma velocidade limite, certo? Para que ele passe por esse ponto mais alto aqui, ó, por esse ponto A. Então, de novo, eu tenho uma velocidade limite, certo? Para passar pelo ponto mais alto. E como é que eu calculo, certo? Como é que a gente pensa nessa velocidade limite? Pensa assim, pessoal, para ter a velocidade limite, o corpo, ou seja, a moto, o carro tiver, só tem que tocar o piso. Certo? Tocar o piso quer dizer eu não posso comprimir, certo? Se eu só estou tocando, não estou comprimindo, isso significa que a minha normal naquele ponto A, naquele ponto mais alto, passa a ser o quê? Zero, tá? E aí você tem o caso onde a força centrípeta passa a ser simplesmente igual ao peso. Então, força centrípeta aqui, pessoal, então vai ser mv quadrada, que é a velocidade limite sobre o raio, isto é mg, certo? Então, ó, as massas vão embora, então vocês têm a velocidade limite ao quadrado sendo rg, portanto a velocidade limite raiz quadrada, opa, tá feio isso aqui, hein? Raiz quadrada de rg. Tranquilo? Então, independe da massa, depende do raio, certo? E é aquela história de sempre, né, pessoal? Ó, quanto maior o raio, certo? Maior tem que ser, nesse caso, a velocidade limite aqui para fazer a curva. Joia, pessoal? Então, essa aula é só, tá? São casos bem aplicados no dia a dia, então são cobrados em vestibular. Então, dê uma olhada com carinho, estude um pouco. É só isso aí, pessoal. Por essa aula é só. Agradeço muito. Até mais.